Salve, salve, muito bom dia, vai começando aqui pela PAN, a nossa revista radiofônica, que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça, 20 de fevereiro de 2018, vem com a gente. Desvendando a política, a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, o adeus à reforma da Previdência, o destino de Lula e as dúvidas quanto à corrida eleitoral. Já já, vamos falar disso e de muito mais com o nosso convidado dessa manhã, o cientista político Bolívar Lamonier. A coisa tá russa. Um vídeo diz que se Vladimir Putin perder as eleições na Rússia, o país viverá um pesadelo gay. A menos de um mês do pleito, imagine o que esse material causou. Racismo? A gente vê por aí. Ator adolescente JP Rufino é alvo de ataques na internet. Uma postagem feita pelo garoto na Sapucaí teve o seguinte comentário: macaco sambando. É mole. A mãe do garoto não deixou barato. Nem a gente. Esses são alguns destaques do Morning que está apenas começando. Você é o nosso convidado ilustre de honra aí do outro lado. Muito obrigado, você que nos acompanha, saindo para o trabalho, indo para a escola, para a faculdade, começando seus afazeres no seu home office. Muito bom contar com esta seleta companhia. Muito bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar Piccoli. Bom retorno para você. Vamos lá, Obrigada. O que temos aí para nossa hashtag? Bom, você sabe, meu querido, que por 340 votos a 72, a Câmara nessa madrugada, segunda louca, né? Na madrugada, aprovou o quê? A intervenção federal no Rio, não é verdade? E aí essa intervenção veio por meio de um decreto do presidente Temer. Daí eu fiquei pensando aqui, Edgar, se nós, mortais, cidadãos comuns, pudéssemos baixar um decreto. Olha que maravilha, hein? Pra decretar o que a gente Dá quiser. Dá uma canetada e pronto, decidiu. Tipo assim, sexta-feira, agora é onde começa o final de semana. Esse decreto que você faria? Sextou é final de semana. Você mandaria esse? Seria esse o meu decreto. Alguém entendeu? mais? Alguma sugestão? Eu inverteria 2 dias de trabalho para 5 de fim de semana. Tá vendo? Decreto não tem limite. O decreto pode ser qualquer coisa. Tem alguém pra falar sério aqui, pô? Pode falar sério. O meu decreto seria, sabe o que, por exemplo? Aula de música no currículo básico das escolas públicas, todas. Pronto, esse seria um decreto meu. Você prefere isso a um fim de semana de 5 dias? Não, eu prefiro. O Edgar, a bandeira dele é educação. Eu gosto de trabalhar. Não colocar o Camacho em jogos à noite, Carilli, pra gente não ir dormir com raiva. Agora ele é técnico Esse do é meu Corinthians decreto. também. Tá não bom. sabia, assumiu, né? Bom, a verdade é que o decreto, querido, pode ser sobre qualquer coisa, pode incluir uma foto, um meme, um gif animado, porque a gente tem que ir pros assuntos mais comentados do Brasil. O decreto anti-tosse, né? É, Porque no eu- estúdio é meio proibido. Você tá no ar aqui, longe, o microfone cara, é coletivo, desculpa. não tem nem como eu selecionar, cara. Desculpa. Hashtag baixe um decreto. Tô esperando de vocês. Tem aquele gás do retweet da PAN. Sim. E é claro que se a gente for pros assuntos mais comentados do Brasil, vale prêmio pra vocês. Boa, Vale um decreto pela cerveja sem milho também, hein, Edgar? Aí sim, Sem aí arroz. sim, Esse apoiado. ele te apoia. Apoiado. Assina embaixo. Outra forma de você interagir aqui com a gente no Morning Show é pelo WhatsApp. 11 931 17009 é o nosso número. Você pode mandar mensagens em áudio ou em vídeo. Vou acompanhar a Paulinha na hashtag, né? Então mande o seu decreto, baixe o seu decreto, baixe um decreto pra gente aqui na interação pelo WhatsApp, tá bom? Diga aí pra gente o que você mandaria a caneta sem dó, tá? No mais, para acompanhar o Morning Show, é só você baixar o aplicativo da PAN. Tem também o nosso portal que transmite o programa em imagens, jovempanfm.com.br, e também o nosso canal youtube.com/morningshowjp. Estamos nas mídias sociais também, Instagram e Facebook. Passe por lá, deixa o seu joinha na nossa página do Face, que tem, aliás, muito conteúdo extra que a gente fica felizão, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning tá apenas começando. Caio, vamos lá. Tossiu, já limpou Você não tá a com aquele teu sprayzinho de mel não ainda? hoje não trouxe. Nossa, eu tô ruim, rapaz. Vamos lá, começar o programa com você que limpou a garganta, está pronto para falar aqui. Vamos abrir o noticiário aqui, conta pra gente. Por que esse vídeo aí que me referi na abertura do programa sobre as eleições na Rússia é um novo viral da vergonha alheia? Vamos contextualizar para que as pessoas se identifiquem com a história. É o seguinte, menos de um mês, daqui menos de um mês, dia 18 do mês que vem,
a Rússia vai passar por novas eleições presidenciais. E o Vladimir Putin, para quem está assistindo a gente com imagem, tá vendo aí a carinha dele, o presidente da Rússia, é candidato à reeleição. Ele tem pretensões para entrar num 4º mandato. Não se sabe, agora eu vou começar a fazer o pessoal se identificar. Ao certo, quem fez uns vídeos. Mas imagine você, caro ouvinte, imagine você, caro Edgar, se aqui no Brasil o Temer, por exemplo, fosse tentar a reeleição e aí tivesse a brilhante ideia, suposta ideia, de fazer alguns vídeos para falar o seguinte: olha, se eu não entrar no poder de novo, não continuar no poder, o Brasil pode virar uma bagunça toda. E aí, para fazer a pessoa se identificar, ele criou algumas situações, mas a que mais chama a atenção era o seguinte: se o Temer dissesse, o Temer, não tô falando que ele falou, mas se ele virasse e falasse assim: se eu não continuar no poder, você, brasileiro, cidadão, vai ser obrigado a conviver com um gay na sua casa. Você fala, foi isso que aconteceu na Rússia? Foi isso que aconteceu na Rússia. Você Tá imagina bem. que Tá de vergonha alheia se brincadeira. acontece isso no Brasil. Lá, não se sabe quem criou uns vídeos que estão viralizando na internet, mas tudo aponta para que tenha sido alguém da campanha do Vladimir Putin. Ô, Bruno, aliás... O Bruno tá rolando esses vídeos aí pra gente, exatamente. A gente tá vendo uma situação de que um russo abre a porta. Pode deixar baixinho, Edgar, porque não vai dar pra entender nada em russo. Como não? A O gente russo fala tá meio russo enferrujado, fluentemente. faz tempo que eu não pratico. É um russo abrindo a porta e aí tem um pessoal do exército lá falando o seguinte: olha, você está sendo convocado pra assumir agora lá o exército, vem ajudar a gente. Ele fala: não, mas calma aí, eu tenho 53 anos. Aí um soldado vira e fala: pois não, parabéns, o serviço militar obrigatório acabou de ser aumentado para 60 anos a obrigatoriedade. Aí em outra situação, o cara, ele vai, esse mesmo russo, ele vai pra sala, pra cozinha da casa dele, e ele encontra um gay pintando as unhas e tal, um homossexual, agora essa cena que tá passando, pintando as unhas e tal, e o cara fica meio espantado: nossa, mas que homossexual é esse na minha cozinha e tal? Aí a mulher dele vira e fala: calma, amor, agora com essa nova Rússia, todo russo tem que adotar um gay em casa. E daí por diante. São situações extremas em um mundo fictício sem o Putin na visão dos russos. E aí daí pra frente a gente pode perceber que o machismo lá rola solto na Rússia. Só que tem gente que não tá aceitando mesmo com esse machismo deliberado lá na Rússia. A oposição, os opositores, já classificaram esse vídeo como vil, como algo execrável. Como assim? Você não pode divulgar uma coisa dessa, você não pode falar, por mais que você pense uma coisa dessa. Então tá dando o que dizer. O fato é que já de sexta-feira pra agora, já tem mais de 3 milhões de visualizações, tá rodando tudo lá, um bafafá, e ninguém sabe ao certo de quem é a autoria desses vídeos. E são atores famosos na Rússia, viu? Sim, claro, aquele lá fez a novela das 9, você não lembra dele? Nossa, No papel que do susto, achei que você ia realmente enumerar a carreira do ator. da garganta, eu ia falar: meu Deus, sou muito por fora. Tonioli, no cinema russo. Tonioli, enquanto você comenta, eu vou passar a bola pra você, vou pedir pro Bruno, não sei se dá pro Bruno achar pra gente, aí tem aquele famoso, aquela foto do Putin desnudo, com o torso desnudo em cima de um cavalo. Né? Acho que cairia bem, né, pra né? A barriguinha. Ali. Ô, Tonioli, qual que é a origem desse conservadorismo homofóbico, né, que vira e mexe aparece aí, né, de tempos em tempos na Rússia? Não, nós temos que pensar isso ao longo da história, né? Vamos pegar dois impérios muito dilatados, muito vastos. O antigo Império Russo e o antigo Império Chinês. A China Imperial deu origem a quê? Deu origem ao Mao Tse-tung, né? Chefe do Partido Comunista Chinês, que matou ele. O Mao Tse-tung morreu em 76, ele matou 80 milhões de pessoas e não suportava homossexuais. Vamos pegar outro país imperial. Quando acaba o Império Russo, com a Revolução de 17, eles matam lá a dinastia Imperial Romanov, sobe o Partido Comunista Russo, que tem o seu ápice com a tomada do poder do Joseph Stalin, que morreu em 53. Quantas pessoas o Stalin matou? 40 milhões. Odiava homossexuais também. Por acaso, eu queria te convidar a pensar uma coisa. Esses dois ex-impérios, a China e a afinada União Soviética, que dominaram os maiores partidos comunistas do mundo, sempre odiaram, sobretudo sob o comunismo, os homossexuais. Por outro lado,
se você vê hoje quais são as maiores máfias do mundo, as máfias que traficam cocaína, heroína, são as máfias russa e chinesa. Portanto, os países mais intolerantes contra as minorias são ou foram comunistas e são os países que, por outro lado, não admitem homossexuais, não admitem a plena liberdade na internet, mas mantêm as maiores máfias do mundo. É uma contradição. É uma contradição. Coincidência ou não, é um falso moralismo de impérios e ex-impérios comunistas que... ditatoriais, como você falou. Continuam... China e Rússia continuam imperiais. Na contramão do mundo, Na né, contramão do mundo. Na Rússia, acho que você não pode ter... por exemplo, gays não podem demonstrar afeto publicamente porque são multados. Não pode ter nenhuma propaganda que apoie causa LGBT. Mediante a multa, e se for alguém que é de fora do país, pode ficar até preso na Rússia. Quer dizer, sei lá, coisas que vão na contramão. E se você pensar, a Rússia vai receber a Copa do Mundo, gente. É, um anacronismo. Isso é uma coisa muito louca. Se você pensar, quando a Inglaterra era, sobretudo, imperial, aquela Inglaterra vitoriana, no final do século XIX, a Inglaterra condenou à prisão o escritor Oscar Wilde, que fez o famoso livro Retrato de Dorian Gray, porque ele tinha uma relação homossexual. Esse cara foi para as barras da lei. Tinha castração química, né? Na Inglaterra também. Tanto que aconteceu com o Alan Turing. Tem até o filme, né? Que quebrou o código da guerra, aquele cara que fez o primeiro pré-computador, digamos assim. Da Enigma, que era a máquina que os nazistas se comunicavam. O Alan Turing, que quebrou o código dos nazistas, apesar de ter tido a maior vitória da Segunda Guerra Mundial, foi numa Inglaterra vitoriana, mesmo na Segunda Guerra, condenado à castração química por ser homossexual. Da homofobia, a gente vai agora pro racismo. Olha que beleza tá o programa hoje. Tá bem o mundo, né? Vamos melhorar a humanidade, vai. Pois é. Que a gente é parte dela também, mas vamos lá, estamos aqui com os nossos olhos voltados a isso. Vini, mais um ator negro vem sendo alvo de covardes na internet, né? O pior é que dessa vez é um menino, é um adolescente. Não que as outras situações não sejam tão cruéis. Exato. Mas, sei lá, toca, né? É um garoto... cheio de vida, cheio de alegria, né? Acaba sendo mais chocante, né? Quando vem contra um menino aí de apenas 15 anos, tão talentoso como é o JP Rufino, ator global, né? O último papel dele foi em Eta Mundo Bom, ele foi até premiado pelo papel que ele fez nessa novela das 6 da Globo, e ele desfilou esse ano lá no Rio de Janeiro pela Mangueira, enquanto ele fazia uma transmissão ao vivo pelo Instagram dele. Ele sofreu esse ataque de um dos seguidores, que escreveu o seguinte: "Eca, macaco sambando", né? Uma ofensa ali totalmente Gratuita, agressiva, né? aleatória, gratuita, enfim, a gente pode chamar de várias coisas aqui. Realmente uma atitude deplorável e condenável, né? Aí o Rufino foi lá, compartilhou essa mensagem, dizendo até que era um comentário inabalável para ele, porque primeiro que ele é uma pessoa bem resolvida, bem preparada, um menino educado, que respeita o próximo, que é cercado de pessoas boas. Então ele foi enumerando, né, vários motivos do porquê que essa mensagem acaba não abalando ele. Uau. Mas ao mesmo tempo ele resolveu aí prestar uma queixa na Delegacia de Crimes de Internet do Rio de Janeiro, porque ele diz assim: olha, eu não quero também machucar ninguém, mas eu não aceito ser maltratado. E aí partiu também de uma mensagem da mãe dele, que explicou que ele recebeu depois uma mensagem privada deste autor desta mensagem, dizendo que ele havia sido hackeado, né? Aí ficou aquela dúvida, aquela desconfiança. Será que ele falou isso só porque a gente compartilhou e agora está repercutindo, as pessoas estão mandando mensagem para ele ou não? Então eles resolveram prestar essa queixa na delegacia, e que se o menino lá realmente foi hackeado, ele que prove isso depois na justiça, né? Mas aí fica o recado bem dado por ele, também pela mãe dele, que fez um texto lá na internet dizendo que também não quer machucar ninguém, mas quer que a justiça seja feita, né? Confundem muito. Outro dia eu até falei isso no chat aqui do YouTube, né, aqui do programa. As pessoas são livres para dizer o que elas quiserem. Exato. Mas que elas também respondam por isso, até na internet, porque
Existe a lei, gente. Não é porque você tá lá na internet com uma foto de cachorro e com o nickname 123457 que você é tão anônimo assim como você imagina pra falar o que você pensa ou não pensa, pra brincar ofendendo os outros. As coisas têm que se enquadrar numa lei, gente. É a lei aqui. O que você fala em público, o que você fala na internet pode ser rastreado. E se alguém se sentir ofendido e te processar, você vai ter que responder por isso. E é basicamente isso. Tá todo mundo livre pra falar o que quiser. Mas arque com as consequências. Exatamente. Do que você falou. Diria o outro, né? A justiça não te proíbe de fazer absolutamente nada. Ela te diz o preço de cada coisa. Exato. E o moleque tem uma cara de ser gente boa. Ele é muito legal. Nem que não fosse gente boa, Nem né? que não fosse, né? Mas é uma coisa que... Não quis dizer isso, mas nem que não fosse. Eu acho que a gente vive tempos em que as novas profissões, as novas especialidades vão cada vez se transformando em uma necessidade cada vez maior. Essa questão do menino que é ofendido, a tecnologia já existe para detectar quem é esse cara, mesmo que seja um perfil fake, enfim, da onde vem e a origem desse post aí é fácil chegar. Tem casos que estão aí na mídia de pessoas que agridem jornalistas, celebridades, tudo que podem fazer com que os especialistas e a polícia técnica cheguem nesses caras. E só a punição exemplar, veemente desses casos de racismo mesmo, é que vai fazer com que a gente acomode a sociedade nesse novo paradigma. Pra entender. Que não cabe mais, que não tem espaço mais para esse tipo de ação de ódio. Quer dizer, você pode propagar o ódio, mas você vai pagar por ele, né? Importante esse movimento do Rufino de ir à delegacia, de cobrar uma punição, assim como o Bruno Galeasso fez na época lá dos ataques à filha dele. Porque esse tipo de coisa não pode ficar impune, não. E serve de exemplo para outras pessoas. A gente fala aqui de pessoas públicas, mas qualquer pessoa que se sentir ofendido e que tiver como provar, enfim, também pode prestar a sua queixa. A gente fala aqui de casos públicos, mas serve para todo mundo. Para todo mundo, é isso aí. Vamos lá agora, tem muita atenção para esse momento, vamos falar de música de altíssima qualidade. Parece brincadeira, né? A cantora Fergie cantou o hino americano num jogo de basquete, né? E claro, encantou. Será, Ed? Foi isso, Paulinha? Assim como foi no Rock in Rio, né? Não foi muito assim, não. Não foi, não? Vini tá lembrando da passagem dela pelo Rock in Rio aqui. A Fergie até teve a participação da Pablo Vittar, que como tava até bastante em alta, foi o que mais se falou, né? Aquela passagem dela pelo Rock in Rio, né? Mas ela é ex-integrante do Black Eyed Peas, é uma artista internacional de prestígio, e por isso foi convidada para cantar o hino nacional dos Estados Unidos na abertura desse jogo, que é o All-Star Game, que eles pegam os melhores jogadores da temporada para se confrontar em times aí que misturam, né, as estrelas de todos os times. E aí ela foi lá, olha lá, o anúncio pomposo. Olha lá. O anúncio pomposo, né? Agora a Fergie vai cantar o hino americano. Acabou? Can you see já tá pra perceber, né, de que ela fez uma versão bastante particular, meio jazzística, assim, né? Uma coisa sensual que até tem a ver com ela, não sei se tem a ver com o hino, na verdade. E aí, como é em qualquer transmissão, além de filmar ali a artista, também tem a reação do público. Que no caso, Edgar, transcreveu um pouco da reação da internet, que achou completamente descabido. Achou que a Fergie não mandou nem um pouco bem, então tá todo mundo com aquela cara, tipo, vou olhar pro infinito, esperar isso passar, tentar não expressar o que realmente eu tô sentindo agora, sabe assim? Porque ficou meio estranho, entendeu? E isso realmente fez muito barulho na internet. Foi uma versão malemolente. Assim. A versão americana, né? Permite que mudem. Versão motel. O Vini matou. Foi uma versão vanusa. Agora, mas em inglês foi maravilhoso. Então a Fergie que mudem o hino dele? Eu acho que não curte muito e não entendeu nada do que ela propôs fazer. Achou que realmente teve uma sensualização desnecessária, que ela mandou mal nos vocais de fato, entendeu? Tanto que ela até teve que ir lá pro TMZ. Você tá pondo a vanuzona, né? Pra quem não lembra, em 2009, Vanusa, na Assembleia Legislativa de São Paulo, fez
essa versão do hino, o hino do hino, né? Com a sua letra particular também. Foi maravilhoso. Alguns momentos, ela depois contou que havia se automedicado, Sim. né? Ela tem labirintite, aí tomou um remedinho, se sentiu meio mal e aí fez esse hino, que virou hino na internet. E agora a gente tem a Fergie, que na verdade não tomou remédio nenhum, tava tentando realmente fazer uma coisa legal, ela até pediu desculpas, ela falou ao TMZ que se sentiu honrada, teve orgulho de cantar o hino dos Estados Unidos, tentou algo especial nessa apresentação aí pra NBA, correu esse risco artístico, mas que a performance Agora, não saiu como planejado. Edgar, você que é um especialista, me responda uma coisa. Na passagem de som, ninguém deu um toque pra ela? Acho que Porque todos os atletas estão rindo do desempenho dela, da performance. Não é possível. É que essa coisa do hino é uma dificuldade Pra que tremenda. mexer com o hino, gente? Primeiro que são versões a capela. O cara já fica lá, aquele silêncio sepulcral ali, né? Todo mundo pra ouvir você. Aí se você não der uma base pra te sentir seguro ali, a coisa desanda. No Super Bowl é uma expectativa enorme também nesse momento. Além do show do intervalo, né? Tem o Quem vai hino antes fazer do o jogo. hino? Esse ano foi a Pink, achei que ela foi bem. Que é uma super cantora. A gente, Gente, no ano passado, mas olha a gente aqui, teve também... a Olha, eu Lady quero Gaga, lembrar pra vocês lembram no Woodstock o Jimi Hendrix tocando o hino nacional americano na guitarra, imitando bomba no Vietnã? Foi absolutamente aplaudido. Por que essa mulher tem que ser agora achincalhada porque sexualizou o hino? O outro botou bomba no hino americano. É que eu acho que não foi só a Trump. sensualização, acho que teve o problema de ser ruim qualidade. mesmo. Mas enfim. Você sabe que eu nem achei tão ruim, a gente tá brincando aqui. Ela até que mandou bem, ela colocou uma versão dela ali, fez uma versão, os caras estão tudo de boca aberta lá. Meu Deus, é sério mesmo? Não, vai. É isso. É que as pessoas esperam uma diferente. solenidade, é um momento solene ali, né? E aí qualquer coisa que saia fora do protocolo gera esse tipo de comentário, olha lá. Olha, Olha os aplausos. Fergie, Tempo sei de lá. Trump. Assiste o vídeo da Vanusa hoje, Fergie, vai ficar tudo bem pra você. Pelo menos a letra saiu certo. Posso fazer uma recomendação aqui? Logo que a Vai Fórmula 1 cantar. passou para os americanos, foi agora, ano passado, segundo semestre, na abertura, na primeira corrida, que já estava no poder dos americanos, foi um cara da US Marine cantar a capela, um gordão. Meu Deus, você viu, Edgar? Ele arrepiou ou não? Meu Deus Foi bom do céu. demais? O cara deschavou tudo. Ele falou, ó, Mas foi acabou, protocolar. a partir de agora vocês cantem igual a mim pra ser a referência. Mas de foi qualidade. um canto protocolar, assim. Não, foi. Não foi uma coisa não, assim... Não sensualizou, não. Improvise, Não, né? não foi, não. Bem lembrado, Tom, ali, pô, aquele hino lá, o Star Spangled Bomba Banner, de né? napalm no meio da Sensacional, guitarra né? e todo mundo aplaudiu. Agora a mulher bota um pouco de Sensualidade. sensualidade na música. A era Trump não admite mais nada. Vamos lá, daqui a pouco a gente segue aqui no Morning Show, uma pausa e a gente já retorna. Agora 10 horas 25 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta com o Morning Show, nessa manhã de terça-feira aqui pela Jovem Pan. Vem com a gente que agora o assunto é política, hein? O presidente Michel Temer... Nossa, até me... Até engasgou. Até engasguei. O que aconteceu aí? Tá. Foi falar de mim, engasgou isso? Engasguei, presidente. Vamos lá, o presidente Michel Temer pretende pedir ao judiciário mandados coletivos de busca e apreensão durante a intervenção na segurança pública no Rio de Janeiro. No início da madrugada de hoje, a Câmara dos Deputados aprovou por 340 votos a 72 o decreto presidencial sobre essa intervenção no estado. Direto a Brasília, a gente vai agora falar com os nossos olhos e ouvidos na capital federal. José Maria Trindade tem os detalhes pra gente. Bom dia, Trindade. Pois é, horas conturbadas aqui. Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos aí. Olha, Edgar, ontem o ministro da Defesa, Arun Jungmann, numa conversa aqui com os jornalistas, disse que esse mandado nem é novidade. Ele já acontece normalmente nas operações aí da GLO, que é essa garantia da ordem e da lei, né? Mas no plenário da Câmara, o clima mudou completamente. O presidente Michel Temer decidiu jogar a toalha de vez, eliminar a proposta de reforma da Previdência e aí, com base nas pesquisas eleitorais, descobriu que o povo quer mesmo é segurança pública. Todas as pesquisas mostram que o assunto está ali lado a lado com saúde, né? Então, agora, a aposta em segurança pública virou a moda por aqui, a fruta da vez.
E a gente pôde ver a mudança do clima na votação desta madrugada. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez a façanha de fazer a Câmara funcionar numa segunda-feira e ainda mais de madrugada. E o governo teve 340 votos pela intervenção no Rio de Janeiro. O decreto foi aprovado na Câmara, depende agora do Senado, mas eu antecipo que será mesmo aprovada também no Senado. Esse decreto mudou o clima, a gente vê claramente, e em vez de ficar ali irritados com essa proposta de intervenção no Rio de Janeiro, os deputados querem intervenção também para os seus estados. Ceará e Pernambuco são os dois estados que estão ali pedindo intervenção já, Edgar. Mudou o clima. Trindade, sobre esses 340 votos favoráveis, né, à intervenção federal, o que dá pra gente dizer em linhas gerais é que os partidos da oposição foram contrários, PT, PSOL e também PCdoB, né? No geral, com alguma negativa aqui, outra ali, né, pulverizada entre os outros partidos, foi a oposição de fato que se opôs, né, a essa intervenção ali. Zé, fica com a gente mais um pouquinho, eu vou colocar nessa conversa para falar sobre esse assunto e outros temas também da política, né, também da economia. Aqui com a gente no Morning Show, o cientista político Bolívar Lamonier, sócio-diretor da Augurium Consultoria e membro da Academia Paulista de Letras. Bolívar, bom dia, obrigado pela tua presença aqui no programa, viu? Uma alegria muito grande participar. Meu bom dia a todos vocês e a todos os ouvintes. Vamos abusar do teu didatismo agora para entender esse assunto que vai e volta, é complexo por natureza, traz uma dificuldade para o cidadão comum, né, para o nosso ouvinte, muitas vezes entender o que está se passando, até porque a retórica dos pró e dos contra, ela acaba confundindo ainda mais a cabeça. Então, vou abusar do seu didatismo, Lamonier. Vamos lá, para a gente iniciar esse papo aí, qual é a tua opinião, né, a respeito dos tais mandados coletivos aí e o que ele abrange? Eu acho que é necessário, se o Exército vai a um morro, uma favela, onde sabidamente há uma concentração de criminosos, ele tem que chegar a cercar e examinar todo mundo ali, filtrar, né, fazer uma triagem e prender todos que sejam conhecidos ou suspeitos. Isso não tem jeito. Se for um mandato para cada indivíduo, você não vai nunca chegar a um resultado. É como procurar um grão de areia na praia de Copacabana, é muito difícil. Ô Bolívar, queria te lembrar que quando Zé Maria Trindade também, Edgar, quando o Ministério Público Federal, via Força-Tarefa da Lava Jato, tentou aprovar as 10 medidas contra a corrupção, entre elas constava o mandado de busca coletivo. Isso foi rechaçado pela OAB, dizendo que era um absurdo você, digamos que eu trabalhe na Jovem Pan como infiltrado, veio um mandado aqui para vasculhar todo mundo da casa. Como é que vocês veem a suposta reação da sociedade, dos advogados, vulgo OAB, face ao mandado de busca coletiva que foi rechaçado quando a Lava Jato o quis? Bom, provavelmente a OAB, assim como os partidos de oposição, vão rechaçar, vão criticar, vão tentar rejeitar, né? Mas há uma diferença muito grande entre uma investigação de corrupção, né, que aí você tem que respeitar, de fato, os direitos individuais. Cada caso é um caso, você não pode acusar 30 pessoas de uma vez de um ato de corrupção. Agora, no caso da intervenção no Rio, nós estamos falando de criminosos armados de AR-15, né? Armados de AK-47, gente que controla partes importantes da cidade. Eu li ontem num jornal que o Correio só consegue entregar correspondência em metade dos endereços do Rio. 47%. Então, quer dizer, o governo está desmilinguindo no Rio de Janeiro, quer dizer, o Estado está deixando de existir. Então nós temos que ter aí uma operação no tranco mesmo, tem que ser forte, tem que ser decisiva. Eu concordo inteiramente com isso. Ô, Trindade, vem para a conversa com a gente, deixando uma pergunta aqui pro cientista político Bolívar Lamonier. Pois é, ele entende. Olha, Bolívar, eu bati o pé desde o início de que Lula não seria candidato e que o Bolsonaro e o Lula aí que estavam na frente, isso não era real, né? E cada vez eu me convenço mais de que é verdade. Nem o Lula e nem o Bolsonaro são os dois candidatos, né, que vão disputar a presidência da República no segundo turno. Eu queria que você explicasse exatamente esta
teoria da fragmentação dos partidos políticos e como os políticos tradicionais estão perdidos e mesmo assim não há espaço para os novos. Primeiro eu queria dizer que concordo inteiramente com você a respeito do Lula e do Bolsonaro, né? Eu acho que a sociedade está num momento de muita raiva, de muita ojeriza, mas por baixo disso tem uma rejeição dos extremos. Quer dizer, nós estamos buscando voltar para uma certa convergência, restabelecer um clima mais normal de discussão, não é? Ter mais esperança na ordem, na normalidade das coisas. E o Lula não representa isso, até porque é réu, é condenado em segunda instância, não é? Tem posições completamente confusas nas questões mais fundamentais de economia. E o Bolsonaro é um militar fracassado, quer dizer, um capitão, né, que foi excluído do exército. Ele nem devia se posar de militar, porque não é um militar, ele é um capitão que foi excluído do exército. Então eu acho que, evidentemente, eram candidaturas inviáveis. Agora, o Brasil, eu falo isso há 50 anos, até um pouco mais, mas eu não vou dizer minha idade. Eu falo isso há muito tempo, quer dizer, com a nossa estrutura partidária, o Brasil é inviável, entendeu? Não é concebível um país que tem tarefas gigantescas de desenvolvimento ter 36 partidos, né, dos quais 30 são de fachada. Sim. E entre os maiores há uma rivalidade interna, irracional, há uma rasteira para cá, rasteira para lá. As pessoas parecem que perderam o sentido de lealdade mútua que tem que existir num partido, né? Discordar em certas posições é normal, faz parte da política. Mas você ter a todo momento, né, nas próprias lideranças, tem um dando rasteiro no outro. Quer dizer, o sistema de partidos, que já era péssimo, foi posto no bolso pelas empreiteiras. Então, os partidos praticamente deixaram de existir como tais, né? Eu vou agradecer a presença do Trindade, te liberar aí, que tem muito trabalho aí em Brasília, Trindade. Obrigado, um abraço pra você, viu? Boa sorte na batalha. Vamos lá, obrigado. Tá, e aproveitar também a carona aí na questão que traz o Trindade pra gente e voltar um pouco também no início da nossa conversa aqui. A Advocacia Geral da União até pretende levar a questão pro STF, se for necessário, com relação a essa questão dos mandados coletivos, que prevêem a busca e apreensão, e a princípio também, na própria fala do ministro da Defesa, Raul Jungmann, previa também a de capturar, né? Agora, voltou-se atrás. Voltar atrás, na opinião da oposição, significa um recuo em algo que não caiu bem para a população. O senhor fala também, no início da nossa conversa, em captura. Como é que você pode fazer a busca, apreender e não capturar uma vez que você detectou que é um criminoso? Não, para mim, que está ali. Para mim isso é uma discussão sem sentido. É preciso desarmar essa gente e evidentemente, capturar, prender os que comprovadamente estão envolvidos no narcotráfico, cometeram crimes, né? Não pode ser uma operação meia boca. Isso, me desculpe a franqueza, isso é uma guerra, entende? É como se um navio militar estrangeiro tivesse desembarcado ali, tentasse desembarcar um contingente militar no Rio de Janeiro. Qual que seria a obrigação do Estado? Obviamente, rechaçá-los e apreender aqueles que sobrassem por ali, né? Não pode ser pela metade. Até o Supremo está dividido nessa questão, né? Bolívar, tem uma questão, me parece que não foi dado ainda ao Exército o poder de polícia, por isso que eles não estão prendendo, né? Eles só têm o poder de aplicar a GLO, eles só podem prender quando a polícia estiver do lado, não é? Exatamente, eu acho que aí há um engano, quer dizer, os ministros, o governo tá vacilando numa questão fundamental, né? Crime organizado não é brincadeira, não é chá das 5, entende? Você está falando, dizem que no Rio tem 15 mil fuzis, quer dizer, armas poderosas à mão de criminosos. Nós não estamos diante de uma situação meio ruim, não. Nós estamos diante de uma situação catastrófica, né? Quer dizer, o Rio de Janeiro, em lugares fundamentais, está sob controle da bandidagem. E isso começa a existir em outros estados, como já foi mencionado aqui. Quer dizer, então, eu acho que o Exército não pode comprometer o seu prestígio, que é uma das grandes instituições da sociedade que tem prestígio,
prestígio. O Exército não pode comprometer esse prestígio numa operação meia-boca, numa operação, vamos ver como é que fica para depois ver como é que sai dessa. Não, tem que entrar para resolver o problema. Ou seja, não digo para resolver totalmente, isso é impossível, mas para reduzi-lo a dimensões bem menores do que as atuais, para que o Rio viva uma normalidade diária como tem o direito, como todo cidadão tem o direito. Bolívar, eu queria saber a sua opinião, a sua leitura sobre o seguinte. Você falou aí do prestígio do Exército. Você tem uma pequena força entre o Estado e a Federação, entre a Polícia Militar e o Exército. Que seria a Força Nacional, que é recém-criada, não tem tanto preparo, tanto tempo de preparo, ao meu ver. Mas eu queria saber o seguinte... No poker, quando a gente joga poker, em duas situações a gente dá o all-in, a gente pega todas as fichas e aposta tudo. Ou quando você tá com uma mão muito boa, ou quando você já tá no fim da carreira, você tem pouca coisa ali, você fala, vou apostar tudo, que é o que me resta. A gente não tá numa mão muito boa na situação do Rio de Janeiro, então me resta crer que o governo não tinha mais muito para onde correr e falou, vou apostar todas as fichas. Que leitura que você faz dessa aposta, desse all-in dado pelo governo? Não tinha qualquer outro recurso, outra medida a ser tomada, ao invés de já ir pro extremo, já ir pro Exército? Olha, eu fico muito triste de dizer, mas eu tenho que ser franco, eu acho que é tudo ou nada. Essa operação não pode fracassar. Não é só a segurança, não é só o Rio de Janeiro, não. O Brasil está em péssima situação. No Congresso não consegue decidir nada, entende? Quer dizer, a única parte do governo brasileiro que vai bem, e vai muito bem, é a área econômica, que bem ou mal tem conseguido, né, inverter os números catastróficos deixados pelo governo anterior. O resto vai muito mal. Não, isso até aí perfeito, mas eu te faço essa pergunta porque se o Exército não der conta, a gente não tem mais a quem recorrer. Exatamente. Então ou seja, isso trará consequências muito graves. Trará uma situação de virtual desespero. A sociedade constatará que o Estado brasileiro, o governo brasileiro está deixando de existir. Exatamente. O que é uma situação impensável. Pois é, por isso que eu já digo, já foi um all-in. Isso não pode trazer consequências políticas para o país? Você acha que não tinha nenhuma outra medida? Você faz uma leitura diferente deles? Veja, nas operações anteriores, que foram o GLO, né, foram operações com contingentes insuficientes, né, que mal conseguiam subir lá no Morro do Alemão, se lembra, né? Uhum. Lá no Morro do Alemão você via pela televisão dezenas de bandidos fugindo, descendo, correndo por ali. Não, eu acho que tem que cercar esses lugares, né? Tem que fazer um mandado coletivo, tem que desarmar essa gente, tem que recolher essa quantidade imensa de fuzis contrabandeados para dentro do Brasil. Ou seja, tem que quebrar a espinha do crime organizado. Nós não temos outra saída. Bolívar, você já falou um pouco com o Zé Maria ali, um pouco da corrida presidencial, Lula e Bolsonaro. A minha pergunta é, esse decreto muda alguma coisa, algum contorno aí dessa corrida ao cargo de presidente esse ano? E se você viu também, apesar de você ser a favor aí do decreto, se você viu algum interesse político em torno dele? Até porque o DEM já dá como certa, né? A partir daí uma candidatura do próprio... Exato, isso. Do próprio Maia. Do próprio Maia. E do presidente. O presidente não poderia, né? Porque ele já está num segundo mandato, ou ele poderia? Não poderia, porque ele estava como vice-presidente. Como vice, né? Sim. Não, eu acho que é claro que o quadro muda. Nesse momento nós temos um caleidoscópio, né? Não há clareza nenhuma. As candidaturas as pessoas estão jogando os nomes para ver se colam, né? Aquele jargão de advogado, né? SPP, se pegar, pegou, né? Eu acho que nós estamos no começo de arrumação aí. A única figura que me parece que está postulando com base na sua experiência pregressa é o governador, algo que foi governador de São Paulo, tem uma experiência, ele tem um crédito de experiência administrativa, digamos, talvez lhe falte carisma, encanto e atrativos, mas de qualquer maneira ele tem experiência. Os outros, veja, o Dória, está na metade do mandato, já está querendo se candidato a presidente da República. Eu acho que isso é ir com muita sede ao pote, né? Devia primeiro mostrar trabalho, pelo menos durante o mandato. Raul Bolsonaro, já comentei, não tem cabimento. Um deputado passou 29 anos na Câmara e ninguém tem notícia de um projeto, de uma iniciativa relevante dele.
A própria Marina, pessoa honesta, simpática, íntegra, mas vamos ser bem francos, ela não disse a que veio, né? Ela tem uma vaga plataforma ecológica, ambiental, mas não diz realmente como é que ela pretenderia arrumar a economia do Brasil, as reformas que ela pretenderia fazer. E eu tenho batido numa tecla, e me canso de repetir. Eu sou normalmente chato, mas estou ficando muito mais chato de tanto repetir essa tecla. O Brasil, mal e porcamente, crescerá 3% ao ano o PIB nos próximos 20 ou 25 anos. Se isso acontecer, é apenas o suficiente para nós chegarmos ao nível dos países mais pobres da Europa. E lá vamos chegar com a distribuição de renda muito pior, com a situação educacional muito pior, com a situação de saneamento catastrófica, né? Estamos vendo tudo que está acontecendo aí. Ou seja, nós não podemos brincar com esse negócio de aprova a Previdência. É claro que tem que aprovar a Previdência. A população envelheceu. Como é que você pretende que o tempo de trabalho permaneça o mesmo? Nós temos, no momento, essa é a grande verdade, nós temos uma elite lamentável, né, no Brasil, em todos os setores. Eu já tenho uma certa idade, eu não me lembro de nada tão medíocre e tão corrupto como agora. Fala, Paulinha. Bom, e em relação à reforma da Previdência, que a gente já está vendo que não vai acontecer, isso atesta bastante contra o que o Temer disse que iria fazer? E era reunir os notáveis, que a gente está vendo que de notáveis não tem nada, e acabou desistindo do que seria o principal, que seria estabelecer essas reformas. Não, eu acho que atesta contra o Congresso, né? Esse Congresso e esse STF que nós temos hoje no Brasil, na minha memória, são os piores da história da República, as piores composições de um e de outro, né? 20 anos atrás, você sem nenhum esforço lembraria de 20 nomes importantes no Congresso, assim, ó, sabe, estalando o dedo, você chegaria a 20 ou 30 nomes de gente importante, um Mário Covas, um Delfim Neto, um Roberto Campos, em todas as tendências. Hoje, se você chegar assim, que eu bato palmas para você, porque realmente é uma memória notável que você tem. O problema é que, não, só antes de essa visão chata e cada vez mais chata, qualquer cidadão brasileiro que se propõe a analisar e enxergar muitas vezes o óbvio, vai se achar um chato de galocha, assim como o senhor falou. Ô Bolívar, essa batata quente da derrota da Previdência, um quer jogar no colo do outro, né? Os três principais ali que estavam nas negociações, um quer jogar no colo do outro. O Temer quer jogar no colo ou do Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda, e também tem o Rodrigo Maia. E o Rodrigo Maia e o Henrique Meirelles têm pretensões eleitorais também. Com quem deve ficar essa batata? Eu não raciocínio assim, viu? Desculpe, eu não segui a sua premissa. Eu acho que é ano eleitoral, as pessoas têm medo do eleitorado, é um tema extremamente sensível. Começa aquela imagem da fila dos velhinhos, sabe? Do INSS. Então, no ano eleitoral, você tentar aprovar uma reforma da Previdência em qualquer país é extremamente difícil. Talvez o Temer devesse ter começado por ela, em vez da reforma trabalhista. Mas como ele seguiu esta ordem, você vê, a todo momento, todo dia a gente lê o noticiário, faltam 40 votos, faltam 50 votos. Então não vai dar, acabou. Ô Bolívar, como não se pode fazer a reforma da Previdência por conta a Constituição não permite a alteração dela mesma, a Constituição, quando você tem uma intervenção militar? O Temer anunciou ontem uma agenda paralela. Entre os pontos, o principal é a privatização da Eletrobras. Você acha que privatizar tudo nesse momento é uma boa saída para o país? Olha, eu penso que o Brasil tem que se livrar deste complexo de que privatizar é ruim, passar para o capital ganancioso. O Brasil tem que se concentrar, o Estado brasileiro tem que se concentrar naquilo que ele tem condições de fazer. O Brasil faz mal e porcamente educação, saneamento, saúde, né? Você vê a situação de saneamento. Eu estive aqui o ano passado para falar de saneamento, vocês se lembram bem, né? Sim. Eu falei de febre amarela aqui em fevereiro do ano passado. Naquela época, os casos de mortes eram 2 ou 3 lá no Espírito Santo.
Ontem morreu uma aqui em Bragança Paulista. Né? Então, vocês vejam que é uma coisa catastrófica. A nossa situação educacional é um pavor. Quer dizer, então, você manter empresas estatais em setores que a iniciativa privada pode perfeitamente operar, para quê? Para quê? O sistema elétrico ser privado é uma ameaça à soberania nacional? A Petrobras ser estatal é essencial para a soberania nacional? Se for da Shell, da Exxon, eles vão fazer alguma coisa que vai travar a economia brasileira? Isso é uma grande conversa fiada. E por que isso não está no discurso de nenhum dos que estão no pleito aí? Por que ninguém sai... É porque eu não estou no pleito. O senhor poderia se candidatar. Aqui está o pré-candidato. Eu lanço a minha candidatura. Porque me parece que a visão razoável, claro que eu falo da ótica pessoal, né? É essa mistura das tendências ideológicas mesmo. Nem tanto a um lado, nem tanto ao outro. Nem tanto ao socialismo, nem tanto ao capitalismo. Mas que o governo deveria pôr a mão pesada mesmo nessas questões que você colocou: saúde, educação, né, a segurança pública, o saneamento. Os políticos brasileiros adoram a palavra misto. E por que, né? que as pessoas não... quando você fala assim, sistema distrital misto, todo mundo bate palma. Ninguém sabe o que é. Mas eles adoram, né? Porque é misto. Se você dissesse que é assim ou que é assado, não, aí não. Você não pode dizer nada pão, queijo. Não, eu acho que nós temos que repensar completamente esse papel do Estado na economia. Eu dou de barato que lá atrás, 50 anos atrás, o Estado teve um papel importantíssimo na economia. Alavancou o crescimento de uma maneira muito importante. Agora, chegou um momento em que não deu mais, entende? Em que simplesmente não tem mais jeito, as contas não fecham. Você vê, o orçamento do ano passado foi deficitário em 170 bilhões. Né? Então, ou você ajusta pelo lado das despesas gastando menos, ou você ajusta pelo lado da arrecadação cobrando mais impostos. Né? Então, o que a população prefere? É pagar mais impostos? Que o governo corte gastos. Ô Bolívar, aproveitando a brincadeira, você pode lançar aqui em rede nacional a sua candidatura à presidência. Seria o primeiro governo bolivariano a dar certo na América. Bolivariano do bem. Bolivariano do bem. Falando agora em América e tal... me fez pensar o seguinte: a gente tem duas demonstrações de fracasso do governo Michel Temer nesse ano, que foi agora a reforma da Previdência, que já vem desde o ano passado, mas enfim, estava sendo batido nessa tecla agora dia 19, depois 28, ontem o Temer virou e falou não vai ter mais. A gente tem também a nomeação da ministra do Trabalho, Cristiane Brasil, que também não vai mais acontecer agora, o que tudo indica, já que o PTB já perde força nessa discussão, já que as 20 cadeiras que ele traria não são mais tão interessantes. A gente tem também essa questão nacional dos problemas, não só no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro está em mais evidência por estar no Sudeste, aquela coisa toda que a gente bem sabe, mas também tem a questão da segurança pública no Ceará, Rio Grande do Norte, daí por diante. Ou seja, o Brasil está um caos. Recentemente, mais uma agência diminuiu a nota de corte. Não, nota de corte não. De avaliação. IDH. Não, gente. IDH? Rating. O rating. Afastando o Brasil de grau de investimento para grau de especulação. Agora, como que fica a questão do Brasil no cenário internacional? Isso tudo repercute. Como que fica a visibilidade do Brasil para recuperar a nota de grau de investimento, recuperar a economia, os investimentos estrangeiros? Qual que é a sua avaliação com todo esse caos acontecendo? Olha, veja, eu acho que nós devíamos fazer uma avaliação mais branda, mais razoável do governo Temer. Quer dizer, se ele tem bastante sucesso, como está tendo na área econômica, né? Ele pegou o Brasil afundado numa recessão pavorosa, graças aos conhecimentos extraordinários da doutora Dilma na área. Veja, se ele conseguiu, então, pôr ordem na casa diante de circunstâncias tão difíceis, e se ele lança esta plataforma de segurança do Rio de Janeiro, né, que é um anseio
desesperado do país, e se até o fim do ano nós logramos algum sucesso nessas duas áreas, eu acho que não está mal, está de bom tamanho, ainda mais sendo um ano eleitoral, né? Agora, o que você disse, a questão da Cristiane Brasil tinha importância por causa dos 20 votos, quer dizer, não se pode chamar isso uma derrota, né? Quer dizer, uma manobra ali tática de arranjar uns votos. Mas mostra que o governo não consegue bancar algumas coisas que pretende. Mesmo lançando mão de milhões, né, do cofre público. Mas vamos convir, vamos ser bem francos, não é um assunto tão importante, né? Não, mas isso aí, pra mim ainda, não precisa nem falar isso, sem dúvida nenhuma. Não tem importância nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Precisava por causa dos votos, quer dizer, ela não é uma pessoa de tanto relevo assim na vida política nacional, então vamos deixar isso pra lá. Né? Bolívar, vamos voltar um pouco, posso voltar na questão da intervenção do Rio? Eu queria que você discorresse, avançasse um pouco mais naquele pensamento em que você falou que, olha, não dá para combater os bandidos que estão fortemente armados, né, de uma forma xoxa, de uma forma fraca, né? Tem que ter um poder incisivo mesmo ali, ostensivo, para se combater os criminosos que estão fortemente armados. Mas aí eu vejo a frase do general Vilas Boas, que diz que, olha, a gente precisa ter as garantias para a gente não recair de novo na Comissão da Verdade ali para frente. Essa frase pode ser entendida de diversas formas, mas eu acho que a tendência do brasileiro que tem esse trauma com a ditadura militar, com as mortes, né, com as torturas e tudo o que ocorreu, é levar essa frase a um outro extremo, que interessa a quem é contra a intervenção colocar em evidência. Eu pergunto, qual é a atribuição que o senhor considera ideal, uma vez que o general que está à frente, o interventor lá no Rio de Janeiro, ele está de mãos atadas na visão do senhor? Porque ele está acima da polícia militar, da polícia civil, dos bombeiros, ele vai tomar conta dos presídios, do sistema prisional, mas ele não pode atuar, digamos, com essa veemência, até porque a questão da captura foi tirada, né, desses mandados coletivos. O que é o ideal aí? Em outras palavras, pede-se ao Exército que faça uma operação de grande envergadura, de grande periculosidade, mas que não puxa o gatilho, né? Complica. Você, diante de um bandido armado de fuzil, você não pode puxar o gatilho porque você pode ser levado a um julgamento, né? Posteriormente. Não, eles querem que valha o que está escrito. Então, eles querem no papel que se um recruta, um soldado tiver que atirar num bandido, matar alguém, ou se por acidente atingir um civil, isso tem que ser considerado em termos da justiça militar, né? Não pode ser em termos da justiça civil, né? Porque evidentemente os critérios são muito diferentes. O Bolívar, o Exército tem 220... Eu estou sendo bem linha dura aqui, viu? Mas eu acho que eu tenho que dizer a verdade. Eu não sou candidato a nada, não sou ministro, não sou deputado, não sou nada. Eu acho que nós estamos falando de uma situação de guerra. O Exército tem 220 mil homens, sendo que 70 são em caráter provisório. Desses 220 mil, 40% são cabos, taifeiros e por aí vai. Você acha que os homens que estão indo para o Rio de Janeiro são conscritos, ou seja, jovens que estão servindo o Exército que, portanto, não têm nenhuma experiência no combate ao crime organizado? Eu não conheço os números, mas eu suponho que uma grande parte será gente sem experiência, infelizmente, né? Nós não temos no Brasil uma força permanente altamente experimentada e treinada para lidar com o crime organizado. O Exército é treinado para combater inimigo externo, para situações de operações militares de outra envergadura e de outra natureza. E a distância também, né? Distância. Eu já vi treinamento lá na MAN, em Resende, a distância. A distância. O cara lá no morro e o cara tirando daqui. Não é o beco da favela. Então, que é uma situação de altíssima periculosidade para os que vão participar da parte do Exército, é claro que há. Entende? Agora, infelizmente, o Exército é a única instância, é a única corporação no Brasil a quem nós podemos apelar para reduzir e controlar esta situação que está se alastrando pelo Brasil. O Bolívar. Aí a escolha é fatal. Ou queremos isso ou não queremos isso. Uhum. Eu gostaria de finalizar com o senhor aqui, sabendo a respeito dessa conjuntura que a gente vive agora no pleito, né? Por exemplo, o candidato do PT. O único nome que o PT tem e levanta, que é o Lula, que está aí as buscas com a justiça. Tudo. Você acha que tem um plano B no partido? Você acredita que o PT possa ter um plano B com apelo eleitoral?
Com apelo eleitoral próprio, certamente não. Quer dizer, pode ter apelo eleitoral na medida em que o Lula consiga transferir votos para esse poste, né, para esta interposta pessoa. Do contrário, não. Agora, a grande incógnita, é uma situação que nós nunca vivemos no Brasil, é se um sujeito de dentro da cadeia consegue transferir votos. Ele não pode sair fazendo campanha, não pode fazer caravana, não pode sair com bandeiras pela rua. Quer dizer, ele mal pode dar declarações, porque ele não pode dar entrevistas todo dia, ele vai ser, ele estará encarcerado. Então eu acho que é difícil, o PT está mal do ponto de vista eleitoral. Ok, eu gostaria de agradecer a presença aqui no Morning Show do cientista político Bolívar Lamonier, conversando com a gente, elucidando essas questões complexas de se entender relacionadas à intervenção federal no Rio de Janeiro e à conjuntura política atual. Muito obrigado, Bolívar. Eu é que agradeço a vocês pelo convite, uma alegria participar, como sempre. Agora 11 em ponto, horário de Brasília. E aí, garotinha? E aí, Ed? Estamos entre os assuntos É mais sério? comentados desse país nessa Olha, manhã. só Porque foi o brasileiro quer evidente. baixar decreto, entendeu? Muito. É só mudar a pessoa que faz que entra, velho. Pois é, né, Vini? Ontem não ficou Ontem nem não perto. ficou. Estranho, Por que da né? pena? Botaram o menino que não sabe fazer a coisa. Nas suas férias, Paulinha, teve vários dias também que a gente não ficou. Ó, tem que ensinar o menino a fazer o negócio. Brincadeira. Vamos a alguns deles. vai. Olha, a gente teve aqui no Twitter, o André Coelho disse: Bolsa assalto. Toda vítima de assalto terá direito a reembolso do prejuízo, até porque a segurança é dever do Estado e os impostos são altíssimos. Justo. Foi o que ele postou na hashtag Baixe um decreto. Forjando assaltos. E a Morena que roubar meu coração? Quem que vai me dar o coração de volta, Paulinha? Meu Deus, que romântico. Tá dodói mesmo. Tá bom. Olha, Douglas... Podia ter o Ministério do Amor, né, aí nesse caso. meu Só o Edgar Deus. Cavalheiro pra entrar na minha piada. Obrigado, Edgar. Douglas Pancieri, que todo álcool digerido se transforma em músculo e não em dor de cabeça. Hashtag Nossa, baixe um decreto. eu ia Acho que ser um muitos dos homens mais identificam. fortes. Porra, o Ele Lula, seria o Mr. Lula iria Universo. competir com o Schwarzenegger, mano. E a Bárbara diz aqui, ó, fica decretado aqui que toda mensagem enviada via WhatsApp seja respondida logo. Caso contrário, pode enviar carta mesmo, que tem o mesmo efeito, né? Aí me complica. A gente estendeu aqui esse papo aqui do decreto pro WhatsApp. Vamos ver o que os nossos ouvintes estão dizendo aqui. O que será que essa galera, né, meteria uma canetada brava para resolver toda a questão do Brasil aí? Vamos ver o que eles estão dizendo por aqui. De São Paulo, de Santo Amaro, o meu decreto é mandar o Corinthians para Marte, pra nunca mais ele voltar. Esse é meu decreto. Um abraço a todos aí. Gosto muito de vocês. Aí o Vini ia torcer pra quem? Pro São Bernardo? Pro Bernô, líder da Série A2. Bom dia, Morning Show. Aqui é Alexandre, de São Paulo. Se eu pudesse baixar um decreto agora, seria o seguinte: cortar em 50% os salários de todos os políticos do Brasil e usar essa verba para a educação, para os alunos terem aula período integral da primeira à oitava série, a nona série agora, né? E colocar como disciplina também cidadania, para ver se a gente forma novos cidadãos. Acho que seria um decreto interessante para a gente colher frutos daqui uns 10, 20 anos, quem sabe. Salve galera do Morning Show, aqui quem fala é Beto Fernandes, eu falo aqui de Gaspar, Santa Catarina. O meu decreto seria o seguinte, pelo fim dos feriados no meio da semana. O feriado deveria ser na segunda ou na sexta. Faz todo sentido. O decreto seria abaixo os feriados no meio da Ô, semana. louco, ele Valeu, ganha galera, por hora forte de abraço. trabalho, só pode, né? É, você que queria estender o fim de semana pra semana inteira, vai falar isso? Você queria trocar segunda, Caio. sexta Agora que eu de entendi. férias. Não, esquece, cara. Era 40 graus de Bom dia a febre, todos esquece. da bancada, Falei Rubens besteira. Santo André, advogado. Cara, eu gostaria que fosse um dia ao qual você pudesse, através de um decreto, intentar todas as suas emoções e as suas razões. Ou seja, um dia que você pudesse fazer tudo sem quiser. que a justiça o prejudicasse. Uma noite de crime. De forma que você entendesse que o seu pleito, de acordo com as suas convicções, fosse a forma correta de agir. Entendi. Basicamente isso. Basicamente, Ah, faça o vai que você matar quiser. alguém, cara. Faça o que Noite você do quiser. caos. Não Peraí. será julgado. E é advogado. Ô, Tony, olha, Tony, é o cara da polícia. Vai, Tony, ali é esse cara aí, o que ele quer?
Eu indulto, Olha, tipo indulto. não, pro crime. de O cara, do não, que ele primeiro quer. que ele quer libido à deriva, É. sem ser punido pela lei. Isso é um problema. Ó, muda pro Rio de Janeiro que tá resolvido. Lá pode questão. plantar, vale tudo. Bom dia a todos da bancada, Rubens. Eita, já foi, André, velho. Esse é o Rubens. Peterson de Taubaté. Bom dia a todos do Morning Show. Eu baixaria um decreto do Vini não comenta mais futebol. Esses comentários totalmente imparciais dele, né? Quando tem direito a ele, né? Ou ao Corinthians, é imparcial. Agora, quando é crítica aos outros, nem tanto. O nome Baixaria Corinthians, esse ele é decreto. imparcial? Qual o nome do cidadão? É Peterson? Obrigado, Peterson. É Eu sou Jefferson. Gente. Eu sou imparcial pra falar de futebol e do Corinthians. Obrigado. Ótimo. Ótimo, é. ótimo elogio. Você conseguiu, Vini. É. Mesmo sendo corintiano, você é imparcial, imparcial. falando do Corinthians. Achincalhou a eleição agora a Procura. presidência? Como é que não é imparcial? Como é que é Procura a imparcial? definição no dicionário de imparcial primeiro, meu filho. Nossa! Respeitar os ouvintes. Qual Muda que é a Atena, trilha aí? qual é, Como é que é a meu trilha aí, Edgar? Ele quis Não fazer tem uma, aí? ele quis fazer uma crítica. Vai, peraí, calma. Peraí, Espera um minutinho. Peraí. Espera um minutinho, querido. Se quiser botar de novo, ele quis fazer uma crítica. Vai, agora vai. Falando que quando eu falo de futebol e de Corinthians, eu alivio pro Corinthians. Foi isso que ele quis dizer. Ele se dizer parcial. Só que aí ele falou que eu sou imparcial, então ele não ele sabe confundiu. a definição de imparcial. tudo bem. E como o Caio Ele lembrou confundiu, aqui, vai. como o Caio lembrou Um ato aqui, falho, o Caio eu faz sou isso o que toda mais bato pau no Corinthians, ou não é? Quando eu falo de eleição... Sei, o Caio é só testemunha de tudo isso. Relaxa, Bom, Caio, que entende tudo de futebol, é a testemunha do... Tá tudo certo. Ele ficou bravo. Vai Vini. procurar a definição de imparcial, meu filho. Vamos ver se tem Era um, uma vamos ver se tem alguém. brincadeira dele, Vamos ver cara. se o Ele era Batata amigo Vini nosso. te elogia aqui, peraí. Fala galera, bom dia, Morning Show. Bom dia. Aqui é o Batata de Balneário Camboriú. Grande Batata. Canetada Bora, geral, decreto, salário de político apenas um salário mínimo. Gostaria de ver até quando ia durar essa mamata aí. Limpeza geral no Planalto. Valeu. Galera incorpora mesmo aquele candidato que tem 2 segundos pra falar tudo, Ô, né? Edgar, acabaram as mensagens? O Vini escolheu só 78. Que pouco. Quando escolhe pouco, Que é que pena. escolhe pouco. Quando escolhe muito, é que escolhe Calma que o muito. Vini tá nervoso. Você que escolheu? Ou define. Vamos mexer Escolheu o com cara ele. pra te Então, irritar? porque eu sou imparcial, né? O Peterson te Eu- pegou, hein, meu? Peterson, Pegou pesado. você tem tanta sorte, né, que mesmo eu separando os WhatsApps aqui, eu coloquei tua mensagem no ar, porque eu sou um cara que aceita o crítico. Olha aí. Você ouviu Mas antes? mas ele Você ouviu? ficou mordidinho, hein? Pergunta, você ouviu antes? É. Eu ouço tudo antes de pôr no ar, porque eu sou imparcial. Nossa, ficou O homem mordidinho. que põe contra ele mesmo no ar, ele é o máximo. É o Vini, máximo. não vale a pena você se exaltar tanto com esse salário. Vamos seguir. Isso, calma. Boa. Vamos lá, Paulinha, vamos lá. Seguindo com a senhorita aqui, mais um personagem do Showbiz entrou já para a extensa lista, né, dos acusados de assédio. E dessa vez, é o dono dessa voz aqui, ó. Canta, querido. Vai, queridão. A introdução. É, pesada. Né? Bacana essa voz, hein? Mas quem conhece sabe já É, quem entendedores quem que a gente entenderão. tá falando. Não, vocês também escolheram bem, separaram bem o trecho. Bacana. No caso, não fui eu que separei, então Tô catando bem na mão isenta aqui, dessa peraí, velho. Pô, Escolheu legal, tá certinho. vamos adiantar um pouco, ó. Adianta. Isso. Você sabe quem é, né, Caio? Mas põe alguém cantando. É. Tá cantando. Não, é assim que ele canta mesmo. A gente tá falando do Marilyn Manson. Pesadão, né? O som do Marilyn Manson. Ele que é uma figura, né? A gente nem sabe se ele é assim na vida real ou se... É um jeito fofo que eu achei pra descrever o Marilyn Manson. Ele tem um gosto esquisito, né, Edgar? Extravagante. É extravagante. Boa, foi uma palavra que melhor definiu Marilyn Manson. E aí, o que aconteceu? Denúncia de assédio e racismo por parte de uma atriz que se chama Caroline White, que participou da última temporada da série House. Então, o Marilyn Manson tem passado por uma fase aí que os fãs estão até especulando o que é que tá acontecendo. Ele estava se apresentando no estado de Nova York e ele deixou a apresentação no meio. Ninguém sabe ainda por quê. Parece que ele falou umas coisas meio sem sentido e acabou deixando o show. E por isso ele virou assunto na internet, né? Todo mundo, o que será que tá acontecendo? O que será que aconteceu nesse show? Nossa, alguns ficaram com raiva do Marilyn Manson, porque quando o artista deixa a apresentação no meio, né? A pessoa pagou pelo show, queria ter assistido e tal. E aí essa atriz foi lá e falou assim, gente, nem comecem a falar comigo do Marilyn Manson.
ela contou que durante as gravações da série House que ela participava, o Marilyn Manson era muito fã e foi assistir lá as filmagens. E que nessa passagem dele, ele teria assediado todas as mulheres do elenco. Teria feito perguntas do tipo se faziam determinadas posições sexuais e tal, deixado todo mundo meio numa saia justa, e teria chamado ela de Chinaman, tipo, se referido a ela, que tem os olhos puxados, deve ter alguma descendência oriental, dessa forma, que seria uma forma racista. Então ela fez essa denúncia no Twitter. E interessante, Ed, porque eu fui procurar o Twitter dela e eu acho que ela saiu do Twitter, inclusive, né? Porque você sabe que quando você faz uma alegação dessa, vai ter muita gente que vai o exército apoiar. Manson. E vai ter muita gente que vai dizer, enfim, que o Marilyn Manson é assim mesmo, que esse é o comportamento dele excêntrico. Não sei se isso é excentricidade ou se cabe em assédio, eu não sei aí o que é que vocês acham a respeito disso. Mas tá aí o Marilyn Manson envolvido nessa polêmica e eu acho que o tweet da atriz aqui, o Twitter dela, a conta dela, ela apagou, porque hoje de manhã eu não consegui encontrar, então deve ter recebido aí as suas críticas e tal. E até ela falava no Twitter assim, espero que ele procure ajuda médica, né? Querendo dizer que havia aí até um distúrbiozinho no comportamento do Marilyn Manson. Boa, vamos lá, vamos seguir aqui no programa para falar de uma figura bem menos exótica agora no Morning Show, Pablo Vittar. Bom, fala sério. Pablo Vittar, rainha. Perto do Marilyn Manson, o Pablo é até um coxinha, poderia dizer. Fácil. Tá no chinelo. Nossa, todo mundo. Acho que o Marilyn Manson, ele tá ali no termômetro de excentricidade, Patamar um ele é pouco 100%. Ô, Vini, o Pablo Diga. Vittar vai estrear no cinema? No cinema, no filme Cru, do Marcelo Serrado, já é o segundo filme, né? Desse personagem aí que começou numa novela, né, do Aguinaldo Silva, em Fina Estampa, em 2011. O personagem fez muito sucesso, foi para as telonas, e agora vai ter aí a segunda edição e Pablo Vittar fará uma participação como ela mesma, né? A foto foi divulgada aí Já é uma personagem, pela é uma Preta Gil, caricatura, né? já é uma personagem. A Preta Gil divulgou aí esta foto, né? Ela, Pablo Vittar e o Marcelo Serrado ali já no figurino de Cru, e vocês podem observar ali a localização The Wick Rio, né? Que onde está acontecendo. Um clube que está acontecendo aí algumas das filmagens, né? Uma casa noturna, né? Provavelmente Balada, deve né? ser uma cena de show, talvez com a Preta e com a Pablo, alguma situaçãozinha, né? Nessas participações eles fazem sempre uma situaçãozinha. Uma casa noturna. O Caio não vai perder esse filme. Vai assistir, Caião? Eu quero assistir. Quando é que lança? Vai lançar ainda esse ano, ainda no primeiro semestre, esse filme aí, Cru em Família, né? Terão outras participações que aí vai chamar mais a sua atenção ainda, como do Gominho, do influencer Gominho, Não faço a menor ideia. também da promoter Carol Sampaio. Essa você quer ficar amigo, porque você quer ser convidada pra todas as festas do Rio. É a Carol que faz todas as festas. Não precisa ser faz convidado, o bloco da Nossa, que ainda assim, né? Tô favorita. brincando. Faz tudo. Aliás, você E fala... também Monique Alfredique. essa eu sei quem é. Agora Essa você sabe você quem sabe é, né? bem, né? Sei. Ah, tá. Tá certo. Linda. E Ela já veio aqui? Já. Você não tava, Caio. Você já que veio pena. aqui. E aí, A vida Edgar, dela não ia mudar nada, né? Na minha aí. eu não sei se vocês viram ontem, porque Pablo Vittar, quando a gente fala de Pablo Vittar, é uma figura que realmente chama bastante atenção e divide muito a opinião das pessoas, né? Principalmente, não só com relação à pessoa Pablo Vittar, mas também pela parte do artista, pela parte musical. Ontem veio aqui na Jovem Pan seu amigo Paulo Miklos, Edgar. Sim. No Pânico. Eu não sei se você viu a opinião que ele deu sobre Pablo Vittar. Adorei, tá Você tudo gostou? certo, tá tudo certo. Vamos rever ele falando, então? Vamos lá, vamos ver. ouvir. O que você achou do Pablo Vittar como cantor? Acho sensacional. Como cantor? Sensacional. A persona ou a performance? Todo, o pacote completo. O pacote dele, você acha O bom? pacote completo. Tu leva o pacote pra casa? Pacote completo. É mesmo? É lógico. Sério? Kinder Ovo, 5 da manhã. Agora me mostraram um vídeo do show dele. Bonito, que né? o pessoal ainda tá assistindo. Tá viralizado. Eu tava com ele quando ele Tinha assistiu alguma esse vídeo. dúvida? Ofa. Não tinha nenhuma dúvida. Boludo ele. Gênio. Caraca, maluco. Muito bom. O cara parece, porra, um dog alemão, né? Boludo, Vittar. Mas você achou que era como? Então, pois Ela morcija. Qual é a grande surpresa? Tá ótimo isso aí. Legal, Pablo Vittar. Eu acho legal. Eu acho legal.
Mas sabe o que o Miklos falou, que eu achei legal, Vini? Que essa coisa do sucesso instantâneo, essas músicas Que instantâneas. às vezes a música deixa de ser do artista e vira do povo, vira de todo mundo, isso que ele... Exato, é isso que ele quis dizer, né? Com Sonífera Ilha, dando exemplo até dos Titãs, que é cantada nos bloquinhos de carnaval, quando Polícia é cantada nas manifestações, quer dizer, achei ótimo, acho que a gente tem que encarar as coisas dessa forma mesmo, a gente é muito arrogante, muitas vezes, quando pensa e fala sobre música, como sendo muitas vezes o dono da verdade. O Versilo deu uma declaração um pouquinho antes do carnaval, né, falando que as músicas da Pablo, da Jojo Todinho eram de serviço, né, a população e a música brasileira. Aquilo gerou uma polêmica, depois ele levou até na brincadeira, fez um som ali tocando uma música Teve que levar na brincadeira, né, porque começou a receber muitas críticas, inclusive de que ele era uma cópia mal feita do Djavan, então, coisas desse tipo. O problema, eu vejo aí, completando meu raciocínio, é quando não há espaço para outras coisas. Isso eu acho uma questão que é problemática. Você só ter Jojo Todinho vai ser um porre, um chato. Mas também é sintomática. Só ter o Pablo Vittar vai ser um porre, vai ser um chato. O que vem primeiro? Por que as pessoas só querem isso? Eu acho que aí é um porque problema. Aí é onde mora o problema, entendeu? Eu acho que as pessoas porque elas só querem compreender o que é fácil, o que é isso. Eu não sei, eu tô aqui especulando. O sociólogo carioca explicaria bem isso. Explicaria, é verdade. Eu acho que em momentos de crise... as pessoas armagedonicamente optam por caricaturas. Jojo Todinho é uma caricatura, é uma decalcamonia do sonho ruim de alguém. Do sonho Pablo ruim Vittar de alguém? É igualmente uma decalcamonia do sonho ruim de alguém. E quem viu o vídeo ao qual o Paulo Miklos se refere, sabe o que ele quis dizer, e o Morning Show viu esse vídeo privadamente, com um pacote completo. Morning Show viu esse vídeo privadamente. Bom, vamos lá, 11 horas... Fechou? Fechou, Ed. 11h22, horário de Brasília. Quando a gente volta pra alguma coisa aqui no Morning, a gente volta normalmente pra quê? Pro passado. Pra política. A gente falou aqui há instantes... Cansa ou não cansa? Nossa... A política nacional, eu digo. É um porre, né? Meu Deus. Às vezes, né, falam, peraí, né, vamos mudar de profissão. Pelo amor do guarda. Olha aqui, vamos voltar então à política. A gente falou aqui há instantes com o cientista político Bolívar Lamonier, da conjuntura política brasileira, o pleito aí sobre o ex-presidente Lula. O empreiteiro Carlos Rodrigues do Prado disse ontem em depoimento ao juiz Sérgio Moro que um ex-assessor do petista pagou por obras no sítio de Atibaia. Vamos lá, quais são os detalhes dessa história? Quer dizer que o pagamento era feito no posto de gasolina, assim? Era. Em espécie? Era. Eles se encontravam num posto de gasolina e o ex-assessor Rogério Aurélio Pimentel, esse ex-assessor a que Carlos Rodrigues do Prado se refere, era um ex-assessor do Lula, pagou por reformas no sítio em Atibaia, o sítio Santa Bárbara, que para você que está assistindo a gente pela internet, são essas fotos aí que o Brunão vai passando para nós. Bom, o esquema era o seguinte... segundo a delação do Carlos Rodrigues do Prado ontem para o juiz Sérgio Moro, ele emitia notas em nome do Fernando Bittar, que é a quem supostamente pertence esse sítio em Atibaia. Pertence ao Lula, como já o processo já condenou o Lula, mas ele está no nome do Fernando Bittar. O Carlos Rodrigues do Prado emitia notas fiscais em nome do Fernando Bittar, que eram pagas pelo Rogério Aurélio Pimentel, uma reforma no valor de R$163 mil, que segundo ainda essa delação foi dividida em 4 vezes, 4 parcelas. Claro, agora essa delação vai ser analisada, vai ser investigada. A vida do Lula, por conta das investigações, não tá nada fácil. Além desse processo do triplex, do Guarujá, do sítio em Atibaia, tem também a questão da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ter pedido para que o Supremo Tribunal Federal não leve em consideração o recurso feito pela defesa do ex-presidente Lula. A defesa do Lula está falando o seguinte: olha, Supremo Tribunal Federal, é o seguinte, nós queremos que você reavalie essa condenação em segunda instância e em primeira também, a do Moro e depois do TRF4. A Raquel Dodge está falando para o Supremo Tribunal Federal: olha, nesse processo, nesse pedido, a palavra reavaliar
está sendo usada com um duplo sentido. Eles são malandros. Eles estão usando essa palavra reavaliar porque eles estão requerendo, na verdade, o reexame da matéria das provas apresentadas já para o Moro e já para a turma de Porto Alegre. Supremo Tribunal Federal... Desculpa, não caia nessa. Ou seja, a defesa do Lula está enfrentando maus lençóis aí. E tem também a questão do prazo. A gente viu no dia 24 de janeiro desse ano, mês passado, o TRF4 lá em Porto Alegre, em segunda instância, condenar o Lula e já foi protocolado a decisão, já foi divulgado o acórdão. Ou seja, começou a contar aquele prazo para o Lula se manifestar, a defesa dele entrar com recurso. Vence hoje às 23 horas e 59 minutos. Ou seja, o Lula tem até hoje para recorrer dessa decisão de Porto Alegre, que não cabe mais o recurso do mérito, agora apenas o recurso de entendimento. O Lula também tem essa questão da Raquel Dodge e tem esse processo agora do sítio de Atibaia. Só que isso é só parte do problema dele. Esse é só um processo desse sítio de Atibaia que foi agora mencionado ontem na delação do pequeno empreiteiro Carlos Rodrigues do Prado. Tem vários outros processos. Vou pedir ajuda do nosso amigo Cláudio Tonholi, que tem bastante fonte e tem acesso a alguns processos, inclusive tem fotos anexadas do sítio de Atibaia no site que ele acabou de inaugurar. Tonholi, quais são os outros processos? Me ajuda aqui, por favor. Não, desculpa do endomarketing, mas eu inaugurei nesse domingo claudiotonholi.com.br. Lá eu coloquei todo o laudo com as fotos que você viu aqui no Morning Show agora. Tem mais de 500 fotos sobre o sítio do Lula. Agora eu queria que você, caríssimo ouvinte, entendesse no que o Lula tá metido, tá? Condenado a 12 anos e 1 mês no caso do triplex do Guarujá. Portanto, condenado. Sítio de Atibaia, réu denunciado em 22 de maio de 2016. Terreno do Instituto Lula, réu denunciado em 14 de dezembro de 2016. Obstrução de justiça, denunciado 21 de julho de 2016. Lula ministro, denunciado, tá? Acusação de obstrução de justiça em 6 de setembro de 2017. Quadrilhão do PT, denunciado, acusado em 5 de setembro de 2017. Palestras do Lula, aí o Lula é suspeito. Tudo isso na Lava Jato. Na Operação Janus, ele é réu, foi denunciado por empréstimos fraudados do BNDES. Operação Zelotes, compra de caças, é réu. 9 de dezembro de 2016 se tornou réu. E a medida provisória que ajuda o setor automotivo, denunciado. Portanto, quantos casos? Não estou falando de operações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casos correm contra o Lula na justiça. 10. Falado, a gente fica por aqui, fechando a lojinha nessa terça-feira. Vamos aos ganhadores. Paulinha, quem temos aí? Olha, quem ganhou aqui foi a Jess. Eu vou falar com você, Jess. Eu apoio o seu baixe um decreto. Usar pijama ou roupa amassada nas ruas está permitido. E aí, Vini? Ixi! Chegou! Fazia tempo, hein? Alexandre! Falou. Amanhã tem mais Morning Show. Muito obrigado pela participação, pelo prestígio, pela audiência. É isso aí. Amanhã tem mais a partir das 10 aqui na PAN. Cuidem-se, hein? Até já.